Amigos, vamos começar com a notícia do dia. Veja só, Daniel Alves está solto. Fiança de 1 milhão de euros. É o valor que a Justiça Espanhola determinou para a liberdade provisória do ex-jogador Daniel Alves. Cerca de 5 milhões e 400 mil reais. Para ele ficar livre enquanto aguarda a defesa do recurso. O recurso ser julgado lá na Espanha. O ex-jogador foi condenado a 4 anos e meio de prisão pelo crime de agressão sexual. Acusado de estuprar uma mulher em uma boate em Barcelona. A gente vai relembrar esta condenação com essas informações aqui, ó. Lá na Espanha, Daniel Alves, em uma boate, teria abusado sexualmente de uma mulher em um banheiro e por este crime foi condenado por agressão sexual a 4 anos e meio de prisão. Esta pena aqui, 4 anos e meio, já deixou muita gente insatisfeita, porque o pedido inicial do Ministério Público Espanhol era para que a condenação fosse de 9 anos, mas a vítima, também com advogados nos autos, pedia que a condenação fosse de 12, mas a condenação veio por 4 anos e meio, porque o Daniel Alves teria indenizado a jogadora, teria contribuído de alguma maneira financeiramente, pago dinheiro para ela, com a ajuda inclusive do Neymar, e isso ajudou ele a ter uma pena menor. E tá vendo esse valor aqui, ó, fiança de 1 milhão de euros, tem a ver com esta próxima informação. Pagou 1 milhão de euros para ter a liberdade provisória, ou seja, para ser solto. Vamos para a próxima, Caicão? Para ser solto e cumprir aí em casa este período aguardando o julgamento do recurso. Mas tem algumas regrinhas, viu? Ele tem que manter distância de pelo menos 1 quilômetro da vítima, ele não pode tentar se comunicar com ela de maneira nenhuma e não pode deixar a Espanha. Mais do que isso, Daniel Alves precisa comparecer semanalmente ao Tribunal de Barcelona para provar que está em território espanhol. O que chama atenção aqui, Mano Ferreira, é o valor da fiança, 1 milhão de euros em troca de uma liberdade. Pois é, Koba. Primeiro, bom dia a toda a nossa audiência. Mas a sensação que fica é que você pode comprar o direito a cometer um estupro, né? Porque vai sair da cadeia, vai manter a vida dele relativamente normal, só não vai poder sair da Espanha, uma vez por semana vai no tribunal, e a pena a que ele foi condenado de prisão, como que fica? O sentimento é de impunidade nesse caso, né? O sentimento é que vale a pena, se for rico, cometer crime sexual. Essa mensagem é terrível e também mostra que, infelizmente, não é só no Brasil que temos problemas com a justiça. Interessante isso, né, Ana? Ou seja, o cara tem 1 milhão de euros, ele consegue estar solto. Se não tivesse, estaria preso? Não, Nelsinho, bom dia para a nossa audiência. O que me chama a atenção é com relação ao fato de que você tem a possibilidade de pagar pela sua liberdade num crime como estupro. Existe uma... E isso depois da condenação. Pelo que se não me falha a memória, esse foi o 5º pedido de liberdade provisória dele, sendo o primeiro após ele ter sido condenado. Ou seja, enquanto ele ainda não havia sido condenado, essa liberdade ela não era concedida. Depois que um juiz já determinou, um tribunal já determinou que ele é culpado do crime de estupro, vamos nos lembrar, não é algo muito banal, ele tem esse direito e tudo por 1 milhão de euros, o que dá mais ou menos a sensação de que quem é rico paga para não cumprir pena. Um absurdo, né, Aninha? Quem está com a gente aqui no Morning Show é nosso amigo Acácio Miranda, advogado, professor de Direito Penal, de Direito Internacional, sempre com a gente aqui na programação da Jovem Pan. Acácio, bem-vindo ao Morning Show para falar sobre esse tema que está repercutindo, né? Fiança de 1 milhão de euros por uma liberdade provisória. Bom dia, Koba, bom dia de audiência, bom dia aos meus queridos e querida aí da bancada, prazerzaço estar com você. Eu acho que a frase da Aninha é muito representativa do que tem acontecido com o Daniel Alves e a gente tem também o caso do Robinho aqui. A rigor, quem tem condições de contratar bons advogados e quem tem condições de custear uma fiança de 1 milhão de euros, quase 6 milhões de reais, acaba ficando em liberdade, o que dá para o público em geral uma evidente sensação de impunidade. Inegavelmente, para quem olha para uma situação como essa, ele já teve uma pena branda de 4 anos,
e o sistema de progressão espanhol é muito parecido com o nosso, então ele já cumpriu 1 ano e pouco de pena. Na pior das hipóteses, ele ficará mais 6, 7 meses preso e antes desses 6, 7 meses preso, que é um período pequeno, ele aguardará o julgamento do seu recurso em liberdade. Ô, Acácio, chama atenção que essa é uma diferença que a gente tem do sistema brasileiro para o sistema espanhol, né? A fiança pela liberdade provisória. Porque aqui no Brasil, a fiança está vinculada à prisão em flagrante, né? Alguns crimes que não são tão graves, que não são de violência, uma posse de arma de fogo, por exemplo, ilegal, você paga lá uma fiança para não ficar preso em flagrante. Mas essa coisa de pagar fiança para ter liberdade provisória, isso não é tão comum aqui no Brasil, né? Oba! O nosso sistema, o sistema jurídico brasileiro, é uma cópia fidedigna do sistema jurídico português, que é uma cópia fidedigna do sistema jurídico espanhol, que por sua vez é uma cópia fidedigna do sistema jurídico alemão. Então, tanto no Brasil como na Espanha, a liberdade provisória e o consequente pagamento de fiança após a prisão em flagrante, quando há conversão da prisão em flagrante em liberdade, da mesma forma que há a possibilidade do pagamento de fiança quando, durante a prisão preventiva, durante a prisão provisória, esta é convertida em liberdade provisória. E a liberdade provisória no Brasil e na Espanha pode ser concedida com o pagamento de fiança ou sem o pagamento de fiança. Como o Daniel Alves é alguém que fez muito sucesso na sua carreira, uma carreira onde os salários são estratosféricos, muito acima da média da população em geral, nós temos esse valor alto. Fosse no Brasil, fosse o Robinho, por exemplo, fazendo um paralelo, nós também teríamos a possibilidade de fiança e também teríamos um valor bastante alto. No Brasil, o valor da fiança vai de meio salário mínimo até 360 salários mínimos, podendo ser multiplicado por 5 esse valor, a depender da situação econômica do beneficiário dessa fiança. Ô, Acácio, chega aqui uma nota da advogada do Daniel Alves, a advogada da vítima, aliás, a advogada da vítima do Daniel Alves, a da mulher que foi violentada. A advogada da vítima de estupro, pela qual foi condenado Daniel Alves, Esther Garcia, anunciou que vai recorrer da decisão do Tribunal de Barcelona que autoriza a sua liberdade provisória se ele pagar a fiança de €1 milhão, decisão que considerou um escândalo, é o que diz a advogada da vítima. Vou abrir aspas para ela aqui, Acácio, eu quero o seu comentário. Parece que está sendo feita a justiça para os ricos, fecha aspas, disse a advogada em declarações à rádio catalã RAC 1. Ela abre outra aspas aqui, ó. É um escândalo que libertem uma pessoa que sabem que pode conseguir €1 milhão como se fosse nada, fecha aspas. Ela está falando que para ele não é nada esse dinheiro, então para ele está muito fácil conseguir a liberdade, ô Acácio. Eu acho que ela tem razão em 2 pontos. Primeiro, começando pelo final. De fato, o Daniel Alves, no auge da sua carreira, ganhava mensalmente um valor equivalente ou superior a esse €1 milhão. Considerando que ele teve 10 anos de sucesso, isso não é nada perto do patrimônio que o Daniel Alves juntou durante esse período. Em segundo lugar, quando da condenação, e você bem disse isso, a pena dele já foi diminuída porque ele fez um pagamento equivalente a uma indenização à vítima, pagamento de mais ou menos €150 mil. Então o Daniel Alves, com €1.150.000, ficará praticamente impune de um crime de estupro, que é um crime sexual grave que atenta contra a liberdade sexual de uma vítima. Então tem razão a advogada da vítima. Em segundo lugar, no que diz respeito ao sistema recursal, é importante a gente lembrar, ele foi condenado alguns dias atrás, ele recorreu e o Ministério Público da Espanha também recorreu. Mas, em virtude da baixa possibilidade de êxito do recurso do Ministério Público da Espanha, há quase que uma certeza que a pena dele de 4 anos e 6 meses será mantida. Diante disso, diante dos prazos calculados a partir da progressão, surgiu essa possibilidade de liberdade provisória. Eu disse anteriormente e vale repetir, ele ficará preso no máximo
Se tudo der errado, mais 6, 7 meses. Então, diante disso, dessa baixa expectativa de pena, o tribunal catalão entendeu por bem deixá-lo em liberdade por enquanto. Alguém tem uma última pergunta aqui para o Acácio Miranda? Eu queria trazer um novo ângulo, Acácio. Acácio, tudo bem? Bom dia. Acácio, assim, a regra do mundo todo, né, Brasil, Espanha, Portugal, é que a presunção de inocência, ela vai depois do trânsito em julgado, né? A pessoa só pode ser considerada culpada, né, e condenada depois da sentença condenatória transitada em julgado. No caso do Daniel Alves, não tem essa sentença final, transitória, transitada em julgado, né? E a execução provisória da pena, ela é uma exceção. Tá falando muito difícil, hein, o PP? Vai traduzindo aí. Sim, assim, o fato do Daniel estar cumprindo a pena de prisão, na verdade, ela é uma exceção do ordenamento jurídico, não é? Eu não vejo, por conta disso, tão bizarro assim, a liberdade provisória concedida ao Daniel Alves. E é bom lembrar que o fato de ele estar livre por esse período, né, não significa que ele não vai cumprir a pena. Até porque essa parte da liberdade dele não vai contabilizar na pena da justiça. Ou seja, se ele for condenado no tribunal, ele vai ser obrigado a retornar para a prisão e cumprir os 4 anos ou os outros anos que a justiça e o tribunal conceder a ele. Se a condenação for confirmada, porque condenado ele já foi, né? Se confirmado, não. Mas a defesa também recorre, ele poderia ser absolvido também, se o recurso dele for provido, for atendido, se o recurso for atendido lá no tribunal. Vai lá, Cássio. Vamos lá, eu acho que o PP tem razão, mas a gente tem que separar o viés técnico da sensação que a população tem em termos de punibilidade. Sob o ponto de vista técnico, PP, você tem toda a razão. O cumprimento da pena se dá após o trânsito em julgado, que lá na Espanha não há essa discussão que nós temos aqui no Brasil, se ele começa a cumprir a pena depois da decisão de segunda instância ou depois do trânsito em julgado, quando todos os recursos para os tribunais superiores forem superados. E por que não há essa discussão? Porque lá os recursos para os tribunais superiores são uma excepcionalidade. Então, a rigor, confirmou a decisão no Tribunal da Catalunha, ele começa a cumprir a pena. Mas, PP, quando a gente fala que a execução provisória é uma excepcionalidade, ela é uma excepcionalidade na lei. Na prática, ela não é uma excepcionalidade. E aí eu cravo com convicção, fosse um sujeito comum na situação do Daniel Alves no próprio Tribunal da Catalunha, ele cumpriria essa execução provisória e só depois seria posto em liberdade. O tratamento jurídico conferido a partir do pagamento daquela indenização, a partir do pagamento dessa fiança estratosférica, seria diferente para essa pessoa. Então, por isso que eu acho que a gente tem que separar viés técnico, que no final das contas, infelizmente, funciona para quem tem advogados bem preparados, do viés prático, que aí a máquina judiciária, em termos sociais, é muito mais cruel do que isso que a gente está acompanhando aqui. Tá aí, conversamos aqui com Acácio Miranda, advogado, professor de Direito Internacional, professor de Direito Penal também, comentando o caso de Daniel Alves, que poderá ser solto por uma fiança milionária, segundo decisão da Justiça Espanhola. Obrigado, viu, Acácio? Turma, valeu, Coba. Galera, beijão. Abraço. Vamos conversar aqui, ô Diegão. Independente de todos esses termos jurídicos, liberdade provisória, fiança, cumprimento de pena, sentença, todos esses termos jurídicos à parte, o que a sociedade quer saber é como que alguém que está condenado por um crime tão grave, tão assim, bárbaro, que é um abuso sexual de alguém, vai ficar em casa. E não deve ser uma casa qualquer, vai ficar no conforto da sua residência, que o patrimônio dele lhe permite ir lá na Espanha, ô Diego. Kobe, é exatamente isso. O Acácio, no seu último comentário aqui, disse muito bem. Em que pese nós tenhamos aí o cumprimento da lei como ela está escancarado que a nossa lei é problemática, que nós temos que rever... A nossa e dos espanhóis. A nossa dos espanhóis, do mundo de forma geral, todos esses sistemas, como o Acácio disse, que são inspirados no sistema alemão, que fomentam não só a sensação de impunidade na sociedade, mas fomentam a impunidade em si.
Como o Mano disse aqui na primeira fala dele, parece que vale a pena para essas pessoas que têm condição cometer o crime. E essa falha de sistema escancara que, de fato, tem a justiça que é para o rico e tem a justiça que é para o pobre. Porque se o cara tiver dinheiro, se ele puder pagar um bom advogado, se ele tiver esse montante vultuoso de dinheiro para pagar uma fiança, ele pode cometer um crime terrível como esse e ir para a rua. Então, novamente, eu acho que isso tem que chamar uma reflexão e aqui no Brasil essa reflexão tem que ser chamada porque aqui nós temos exatamente a mesma situação. Nós vemos pessoas que têm dinheiro conseguindo postergar as suas condenações na justiça. Nós temos pessoas que têm dinheiro conseguindo se ver livre dos crimes e, enfim, temos que discutir como que nós podemos trazer um sistema que seja de fato isonômico, que trate a sociedade por inteiro de forma igual. Vai lá, Pepe. Um ponto interessante que eu acho, Koba, colocando aqui, né, a justiça, ela tem que estar alheia aos sentimentos populares, né, tem que ser técnica mesmo, né. Não tem que olhar para o clamor da rua. Não tem que olhar para o clamor do público, jamais, jamais. A justiça tem que ser, por isso que ela é cega, né, ela é cega, surda e muda, né. Ela tem que realmente se pautar na tecnicidade. E assim, eu não vejo nenhum absurdo, porque o Daniel Alves não vai deixar de cumprir a pena, né? Ele está só adiando o cumprimento da pena dele. E outra coisa que é importante destacar, a fiança, ela é colocada de acordo com a condição socioeconômica da pessoa. Uma pessoa pobre, por exemplo, cometeu o crime, não vai pagar 1 milhão de euros, vai pagar 10 mil euros, né? Ou seja, então esse fato de querer criar um argumento para falar que a justiça da Espanha está privilegiando o rico, não é por aí, né? E eu sou bem cético, né? E bem sério quando analiso a justiça de outro país, né? Se a jurisdição deles achou por bem dar liberdade provisória ao Daniel Alves, temos que respeitar como qualquer decisão judicial. E aí, Aninha? Não, eu estou aqui pensando no lugar da vítima. É uma sensação de nadar e morrer na praia. Porque foi feito um julgamento, todo o trâmite legal da coisa e teve uma condenação, que embora seja baixa, era uma condenação. De repente, a pessoa se vê livre, com base na fortuna que ele tem. E aí, Pepe, eu vou discordar um pouquinho de você, porque às vezes a fiança ela é de acordo com as condições socioeconômicas, mas as pessoas de menor renda não conseguem pagar praticamente nada. Enquanto a fortuna do Daniel Alves, com certeza, 50, 60 vezes o valor dessa fiança. O que não acontece com grande parte da população e com as fianças que são arbitradas. Então, dá um pouco essa sensação muito ruim para a sociedade.